Fala, boa noite. Boa noite a todos. Tirei o fone de ouvido. Melhorou? Tiago, boa noite. Melhorou o áudio? Fala aí pra mim, galera. Então, eu tô acompanhando a situação de todo mundo que tá acontecendo lá. Opa. Sem som? Beleza. Vamos lá. Vamos começar de novo então. Tô acompanhando toda a situação da galera lá em Francisco Morato, Franco da Rocha, tenho amigos da região, então a gente está de olho em tudo que está acontecendo, tudo que está se passando, todos os problemas, todas as situações, enfim, é aquilo que a gente fala, a gente não joga praga para ninguém, não somos os anunciadores do apocalipse, mas a gente sabe que situações ruins acontecem, e são nessas situações que o sobrevivencialista realmente age. Então, por exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas que estão lá trabalhando como socorristas, enfim, e é uma pena, mas é aquilo que a gente fala, a gente nunca espera que uma situação de sobrevivência vá acontecer. E infelizmente elas acabam acontecendo, tá? É complicado, é difícil, mas a gente está de olho lá na situação dos amigos. Espero que tudo fique bem com cada um deles. Se você é dessa região, se desejo forças para prosseguir, né?
Eu moro num lugar que é situação de risco, apesar de não ser um morro, uma encosta, é próximo a um rio, tá? É o próximo rio da cidade, então é uma área que já alagou outras vezes. A gente tem um morro perto, uma estrada que é uma subida, tá cheio de buracos, buracada, tem chovido muito. Então eu queria deixar esse recado para vocês, né? Aproveitar que estava sem som, já agradecer a todo mundo que está participando da live. Tentei fazer pelo YouTube, não consegui, tá? Eu vou estar excluindo a live que eu fiz lá porque não deu certo. E vamos aí, vamos tocar pelo Instagram mesmo, que aqui é onde a gente se sente bem. Eu espero que vocês aproveitem bem. Se vocês puderem estar compartilhando a live lá nos grupos do WhatsApp, galera, por favor, dá essa força pra gente. Eu não consigo estar mandando o link da live, então dá uma paradinha aqui, joga lá no link nos grupos do WhatsApp, tá? Que vai chamar a galera, vai ajudar muito a gente para seguir e chamar mais gente aí para live, tá? Vou estar aqui compartilhando ainda com mais gente. Vamos ver quem que entra aí para estar nos ajudando. Hoje eu escolhi um tema, galera, que parece um pouco batido, mas eu queria falar com vocês por conta de eu considerá-lo um princípio do sobrevivencialismo. Qual que é? Os 5 Cs da sobrevivência, tá? Para mim, os 5 Cs da sobrevivência, junto com a regra de 3 da sobrevivência, você unindo essas duas formas de pensar e planejar, tanto as suas expedições quanto os seus equipamentos, você vai acabar muito bem servido, né? Caso ocorra uma situação de sobrevivência, lógico, ocorra uma situação de se perder, enfim, uma situação de risco qualquer que venha acontecer. Não só em aventuras, não só no campo, no meio do mato, mas também em situações de sobrevivência urbana, como a gente tem visto aí os nossos amigos, infelizmente, vidas perdidas, famílias inteiras arrasadas. Então, é o básico que se a gente não aprender, todo o resto acaba ficando de fora e você acaba cometendo erros, né? Erros bobos, erros simples, mas que poderiam salvar a sua vida, tá? Então, foi por isso que eu decidi falar sobre os 5 Cs da sobrevivência. E o que são os 5 Cs da sobrevivência? São um conceito criado, ou pelo menos divulgado aí muito pelo ex-militar dos Estados Unidos, né? Se eu não me engano é dos Estados Unidos, mas ex-participante do programa aí do Desafio em Dose Dupla da Discovery, que é o David Cutterbury, né? Cutterbury. Um cara que é um grande estudioso aí de sobrevivência, de bushcraft, né? E ele criou esse conceito aí para ajudar as pessoas a estar a se organizando para isso, para suas aventuras, né? E aí o que consiste os 5 Cs da sobrevivência? Consiste nos 5 equipamentos mais essenciais que você deve levar para uma expedição e também de aprendizados, é claro. Então, vamos começar com o primeiro C. São C porque a sigla vem de inglês, mas foi adaptada aqui para o Brasil e acabou dando certo. Que são o cutting tool, né? Equipamentos de corte. Vou começar com eles, tá? Assim, o cutting tool, a maioria da galera já sabe, né? Que participa, que entra nesse matéria, sobrevivência e tudo mais, preparador, sabe que a lâmina é realmente a ferramenta capaz de salvar vidas. Por conta de toda a sua praticidade, por todas as suas funcionalidades. Então, sem uma ferramenta de corte, você já não consegue fazer o básico, que é processar alimentos, processar lenha. E trazendo para o caso de sobrevivência urbana, você não conseguir fazer certos tipos de cortes. O corte de uma corda, o corte de uma roupa, um corte simples de alguma coisa que você encontra pelo caminho que você precisa transcender ou
até mesmo para a defesa. Então aí a gente já tem o primeiro equipamento, que é o Cutting Tool. Aqui no caso eu tenho comigo o canivete, né, da Tramontina, que eu ganhei de Natal, aí muito lindo, muito afiado, muito bonito. Mas não são esses só equipamentos de corte, né? Tem vários equipamentos. Se você vai para o mato, o facão. Se você tem uma vida mais urbana, o seu canivete, né? Que você porta no seu dia a dia, tático, enfim. Então, o equipamento de corte já começa aí do básico, sabe? Um canivete, uma lâmina, um estilete. Já se simula o básico para que você de ferramenta, tá? Seria aí que começaria. Como eu falei, trazendo do mundo da sobrevivência de aventura para o sobrevivencialismo urbano. Então, nessas duas áreas, a ferramenta de corte se torna uma das ferramentas mais importantes e pelo menos o básico para ter, como funcionalidade, como defesa, né? Ferramenta aí com diversos multitarefas, tá? E nesse 5C ele se preocupa muito disso, de que todos os equipamentos tenham mais de uma função, né, para você estar sobrevivendo. Começamos com o Cutting Tool, ferramentas de cortes. Não sai casa sem uma delas. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que está entrando. Desculpa se eu não respondi. É que eu estou concentrado aqui nas minhas ideias. Próximo passo. Vamos de corte. Aí, deixa eu puxar aqui da memória. Cutting Tool. Cordame. Vamos falar de cordame. Não, minto. Vamos falar de combustão, tá? E fogo. O segundo C seria fogo. O fogo ele se torna indispensável na sobrevivência de aventura, né? Por quê? É o fogo que te proporciona cozinhar o alimento, é o fogo que te proporciona abrigo e proteção de outros animais, enfim, é o fogo que te dá sinalização para caso você precise de um socorro, né? Precisa chamar um socorro. Se você está numa situação de sobrevivência, é muito provável que você precise pedir. Então, você passa por fogo. Onde entra o fogo na sobrevivência urbana? Em situação de fogo, em situações de crise urbana, o fogo também pode ser utilizado pelos mesmos motivos. Processamento de alimento, onde não tem fogão, onde não tem gás, né? Aquecer numa noite fria, onde você já ficou sem o seu abrigo, tá? Você já está úmido, você já está exausto. Ele que vai proporcionar secar suas roupas, trazer iluminação para você de noite, né? Se você precisar sair e você não tiver uma lanterna, você vai ter uma iluminação, né, de uma tocha, tanto na sobrevivência urbana quanto na sobrevivência de aventura, galera. É isso que eu tô querendo trazer aqui, um paralelo. Toda vez que o pessoal fala de 5Cs da sobrevivência, a galera já pensa no kit de sobrevivência e a sobrevivência de aventura, né? Que foi o cara que foi pro mato, ou que caiu de um avião, enfim, foi fazer um bushcraft, acabou se perdendo e chegou a essa situação. Mas também tem outras situações de crise urbana, como a gente está vendo acontecer muito aqui no interior de São Paulo, Minas, enfim, em todo lugar que está tendo essa chuvarada toda. Então, o fogo pode ser indispensável até para você acender velas onde não tem iluminação. Esse é o paralelo. Então, nós temos a ferramenta de corte, que vai ser imprescindível nas duas situações. A gente vai ter o fogo, que é imprescindível para as duas situações. Você não pode até não usar, mas é necessário que você tenha, porque fogo salva vida. Sabe? Então, do mesmo jeito que ele tira, é um paradoxo, né? Do mesmo jeito que o fogo pode tirar uma vida, ele pode salvar uma vida. A mesma coisa é uma ferramenta de corte. Do mesmo jeito que ela pode tirar uma vida, ela pode salvar a sua vida. Então, seguimos aí com o segundo elemento aí dos 5Cs da sobrevivência. Terceiro elemento da sobrevivência, né? Dos 5Cs da sobrevivência. É a corda. Por que a corda o cordame ele é tão importante assim no 5C da sobrevivência, né?
Deixa eu só confirmar, galera, uma coisa aqui. Tá, mas enfim, continuemos. Em aventuras, atividades outdoor, nem se fala, né? Por que a corda é tão importante. Ela serve para amarrar o seu abrigo, amarrar alguma coisa que você precisa alcançar num lugar alto. Então, assim, a corda ela vem para você poder fazer abrigos, vem para você poder arrastar coisas, improvisar mochilas. E a mesma coisa na sobrevivência urbana. Onde a corda vai entrar? A corda vai entrar na hora que você precisar fazer um reboque. Onde você precisar fazer um abrigo simples, talvez. Você vai entrar quando você precisar içar alguma coisa, alguma pessoa, às vezes alguma vítima. Então, as cordas vão entrar aí e de forma bem brutal, tá? Talvez não sejam as formas mais importantes, né? As cordas também, os cordames. Mas elas também são muito, muito importantes de você ter na mochila. Um reboque, retirar alguém da lama. Tô só pesquisando aqui, galera, que eu tava sem cola. Eu não me lembro de todos agora de cabeça. Então a gente já passou pelo corte, a gente já passou pelo fogo. Ó, cutting tool. Combust device. Coverage, né? O terceiro seria a cobertura. A cobertura é justamente um lugar para você poder fazer um abrigo. Então você precisa ter algo para sua cabeça que te proteja da chuva. Então, desde um saco de um cobertor aluminizado a uma lona. Então é aí que ele entra num abrigo improvisado na parte urbana, na parte de sobrevivência de aventura. Porque como situações em que essas famílias precisaram sair da sua casa, onde você vai passar uma noite, sabe? Se não tiver um abrigo perto, sabe? Ou você vai deixar ali a sua casa que às vezes não foi atingida, mas que tem todos os seus pertences e você precisou sair às pressas. Então, essa importância de você ter uma BOB para sair também, mas não é o caso da gente estar falando. E outra, como a gente está numa situação muito chuvosa, você precisa ter uma capa de chuva para você estar podendo sair, tomando menos chuva, evitando molhar sua roupa e acabar pegando uma hipotermia. Então, trazendo essa cobertura aí, um abrigo para você ter, um lugar para você poder passar a noite seco, longe da chuva, né, onde você possa guardar o seu equipamento, fazer uma base. Blusas de frio, sabe, para manter a temperatura, são muito importantes, né? Então falamos de corte, falamos de combustão, falamos de cobertura e agora nós vamos falar de containers, né? Recipientes. Água. Água é vida. Sem a água nós não sobrevivemos. É aquilo lá que eu falei de unir os 5 E's da sobrevivência com a regra de 3 da sobrevivência, né? A água entra nos tops por conta de você sobreviver em média até 2-3 dias sem água. E a falta d'água ela acaba acarretando em desidratação. E a desidratação não é uma coisa que acontece só no deserto, tá, galera? Você pode estar dentro da sua casa e se você passar um longo período sem ingerir água, você vai começar a sentir tontura, você vai começar a sentir dor de cabeça. Eu mesmo já tive isso dentro de casa tomando água, mas a água não matava a minha sede. Então eu comecei a passar apertado e precisei tomar mais água. Então, e nesses casos como que a gente tem visto em Franco da Rocha, Francisco Morato, a maior parte da água ela vai estar contaminada pela água que vem da chuva, que vem da enchente, que vem com terra do barranco que desabou. Então é importante que você tenha um container e tenha formas de purificação de água. Então, além do cantil, é bom que você tenha uma panela. Essa panela você vai usar tanto para ferver a água quanto para você cozinhar seu alimento, né? Um filtro legal, né? Para estar passando os detritos, né? Retirando as impurezas da água. É aí que essas coisas tão simples e que a gente nem dá valor no nosso dia a dia se tornam mais necessárias.
O outro que eu falei é a corda, né? Como diz aqui, ó, uma corda tem tantas utilidades quanto um boulder com ela, montar um abrigo, escalar ou descer algum local, montar armadilhas e por aí vai. E no caso de uma sobrevivência urbana, desde um reboque, desde um içamento, né, que você precise fazer, né, de uma escalada que você precise fazer num terreno íngreme, sabe? Muito importante aí. De estar se utilizando e de se estar carregando. São equipamentos, como eu falei, galera, básicos. Se você tem esses 5 itens aqui, com esses 5 itens, você é capaz de improvisar muita coisa. Mas é preciso ter um conhecimento, é preciso ter realmente a noção do que você está fazendo. Então é preciso que você estude e seria realmente o início da sua Bucket Bag. Você tendo esses 5 itens, você tem iluminação, você tem aí uma forma de abrigo, você tem uma forma de pedir ajuda, você tem formas de água, de coletar água, né, de fazer fogo, de cozinhar. Por que a comida não é incluída aí nos 5 Cs, apesar de começar com C? Por conta de que o ser humano consegue aguentar um período mais longo sem alimentação. Tá? É importante, mas não é uma questão de emergência tão grave. Se a gente for trazer os 5 Cs da sobrevivência com a regra de 3 da sobrevivência, que é 3 minutos sem ar, né? 3 segundos sem desatentos, 3 minutos sem ar, 3 horas sem pelo tempo, 3 horas, 3 dias de água e 3 meses de fome, então você vai ver aqui, ó, em 3 segundos 3 horas pelo clima. Você tendo uma cobertura, você tendo uma forma de fazer fogo, né? Tendo capa de chuva, tendo blusa para se proteger, você vai estar eliminando o primeiro estágio, sabe? Protegendo do sol, protegendo do frio, protegendo da chuva, você elimina o primeiro estágio da regra de 3 da sobrevivência. 3 dias sem água. Você tendo o fogo, você tendo o cantil, você tendo o container, você tendo como coletar água, você tendo como filtrar água, você vai estar eliminando o segundo parte da regra de 3 da sobrevivência. Isso falando pelos 5 Cs da sobrevivência. Então, você vai estar eliminando a segunda prioridade da regra de 3 da sobrevivência. Sabe? E comida é uma coisa que não entra tantos em ambos, mas você tem formas, você tem uma faca, você pode fazer armadilhas com a corda. Enfim, aqui no caso de uma sobrevivência urbana, seriam muito mais ferramentas de suporte à sobrevivência, de suporte à subsistência das pessoas, né? E que realmente ajudariam, né? Que realmente começariam a BOB sem você precisar gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro em formar sua BOB, em formar seu kit de sobrevivência urbana, seu EDC, né, para emergências, como você queira chamar aí, e que seriam bem bacanas aí de se ter e de se estudar sobre, né? Porque quem já está no ramo acaba utilizando demais equipamentos, né? Utilizando da sua experiência para saber que não é só suprir o básico, mas também tem necessidades que precisam ser supridas, né? São necessidades que a gente precisa suprir também para se sentir bem, para poder estar continuando. Então você já acrescenta uma comida para poder estar seguindo em frente melhor. Você acrescenta aí kits de higiene que não foram falados aqui, mas que é o primeiro passo, não são tão necessários assim. Lembrando que esses 5 Cs da sobrevivência eles foram feitos na base dos 72 horas, né, que a gente monta geralmente as BOBs. Então, que é a teoria de que na maior parte, a maior chance, né, de você conseguir um resgate, conseguir sair com vida de uma situação de sobrevivência é através, né, no período de 72 horas após o ocorrido, né? E hoje, assim,
É com muito pesar no coração, né, que eu vejo todas essas notícias de pessoas que poderiam ter sido os meus amigos, que poderiam ter sido entes, pessoas da minha própria família, né? E que a gente vê aí todo o trabalho dos socorristas, todos os trabalhos dos bombeiros, dos voluntários em estar ajudando a estar socorrendo, né? São imagens fortes que a gente sabe que a maior parte das pessoas não tem opções, né, de onde ir. Mas é por isso que a gente não pode falar, galera, que a gente está simplesmente isento de qualquer situação de risco, né? Se cruzar os nossos braços e ficar tranquilo. Existem inúmeras situações. Se você ficar na sua casa, você está correndo perigo. Se você bota o pé para fora da sua casa, isso não é para a gente ficar paranoico, mas é uma forma da gente estar preparando. Como eu sempre digo, eu falo para todo mundo, o sobrevivencialista nunca está preparado para tudo, tá? As situações sempre vão acontecer. Por exemplo, eu mesmo aqui, né? Eu não vou falar que eu tô com medo, mas é uma situação de alerta. O bairro em que eu vivo está em situação de alerta da Defesa Civil da minha região por conta das chuvas e da proximidade com o rio, né? A rua aqui de cima esburacou toda, porque a gente sabe que o asfalto é colado com cuspe, né? Isso mesmo, Thiago, o risco é inerente a todos. E muitos buracos vieram surgindo por causa da chuva, então eu não sei se o perigo pode vir de cima, de descolar, enfim. Obrigado. Então, não sei se o risco vem de cima ou se o risco vem de baixo do rio, sabe, que pode alagar. Fizeram obras, é difícil, faz muito tempo que não alaga a região, mas, né, a gente não sabe. Ninguém esperava que fosse acontecer isso. Em partes da gestão, enfim, o Thiago Leão Bushcraft. O que devemos fazer é atuar para mitigar os danos advindos. Realmente, assim, eu vejo muito, né, como uma falta de planejamento. Poderia colocar a culpa em Salve Luciano, grande abraço aí, meu amigo que tá entrando. Estamos falando de 5 Cs da sobrevivência. Estou partindo um pouco para a situação que está acontecendo aqui de São Paulo, que são das áreas que houveram desabamento, não muito longe aqui da região. E assim, é uma baita falta de planejamento, uma baita falta de consideração, sabe, com o povo, sabe? É aquela história que a gente costuma falar que fazer com que a informação não chegue ao povo torna o povo muito mais manipulável, talvez. Porque as pessoas não entendem o quanto a sobrevivência pode ser importante na vida delas, né? O quanto isso pode salvar vidas, quanto isso pode ajudar as pessoas. E isso vai das partes mais baixas até a parte mais alta, porque os governos mal têm plano de contingência para quando situações adversas acontecem, sabe? Então, eu acho um despreparo total dos governos, enfim, em obras de qualificação, de melhora, sabe? Porque isso é hora de fazer quando tá na seca, não quando tá chovendo e não depois que a merda acontece. Isso é o momento de fazer antes. Identificar áreas de risco, realocar pessoas, sabe? Mas parece que todo mundo prefere virar as costas e fingir que nada aconteceu. Então, é grave, tá? Por isso que eu quis falar da parte mais básica da sobrevivência, que são 5 Cs da sobrevivência, fazer o paralelo com eles, com os 3
né, a regra de 3 da sobrevivência, porque é, é extremamente importante, sabe, que as pessoas pensem em realmente estar fazendo a sua BOB, tendo um mínimo de preparo, né, alguns documentos em cópia, enfim. Tá, mas vamos voltar aqui, né, para os 5 Cs da sobrevivência. Eu já dei meu pequeno desabafo aqui do que eu acho sobre tudo isso, tá? E o que seria aqui que eu gostaria de dar sugestões são os equipamentos que podem ser legais, né, de estar carregando para situações assim, até para BOB, para quem está montando uma BOB básica, não quer investir muito dinheiro e tá aqui para saber um pouco disso, sabe? Que é entrando na parte de cutting tool. Se você é um sobrevivencialista urbano, mateiro, etc., você sabe que o canivete é um equipamento versátil e fácil de você carregar. Não esse, claro. Mas equipamentos menores são mais legais, são mais transportar, é mais fácil de transportar e podem caber em qualquer mochila. Então o canivete é uma boa ideia tanto para... Aqui também tem Rodrigo e Cláudia. A galera tá se cumprimentando. Boa noite, Coiote Dourado. Então, é importante aí que carregue um canivete, mas se puder não um facãozinho, um facão pequeno, aí seja de 10 polegadas, é legal. A machadinha, enfim. Eu carregaria pelo menos uma faca simples na mochila de extrema importância. Um canivete e uma lâmina backup para tá carregando. Aí acho que já seria muito importante. O segundo item é como combustível, como combustion device, né, combustão, seria o isqueiro próprio, o isqueiro, o algodão com parafina, né, de combustível. Tem vídeo no canal explicando sobre eles, explicando como fazer aí algumas iscas de fogo, tá? Isso aí é o básico, sabe? Que dá para levar e que pode ajudar e não ocupa nenhum espaço. Como cobertura, 20 capas de chuvas, guarda-chuvas, uma lona 3x3 já seria muito bacana para estar cobrindo, para estar colocando as coisas em cima, enrolando, saco de lixo, é bem legal, né? Como container, garrafas de água de 2 litros, né? Garrafas de refrigerante, são itens legais, não praticamente você acha em qualquer lugar. Panelas velhas que você está conseguindo aí, canecas, né? Canecão, para poder estar higienizando a água, a nossa famosa água sanitária. EDC Júris, boa noite. Estamos falando um pouco da situação que está acontecendo no interior de São Paulo, esmiuçando um pouco de itens para uma EDC, para uma bug-out bag básica. Como corda, existem várias cordas de construção aí de 3, 4 milímetros aí bem bacanas, bem resistentes, né, que você pode estar carregando, sabe? E fora isso, tem muito equipamento extra que pode ajudar, sabe? Uma lanterna sempre faz falta numa queda de energia, então é importante que se tenha, né? O modo de comunicação, carregador powerbank para celular, rádios, quem puder ter rádio, e acho que isso era o básico. E aí para se ter numa mochila, para se ter numa preparação, sei que eu estou muito comovido com a situação do pessoal, né? A gente teve todo esse tempo para se preparar, foi o janeiro mais chuvoso em 8 anos. Em 8 anos não foi feito bosta nenhuma, desculpa o palavrão, sabe? Mas todo
o final de ano, final e começo de ano, a gente vê a mesma situação, a gente vê pessoas perdendo vida aí por problemas causados aí pelas pessoas, pelo governo, e é triste porque eu sei que depois que essa temporada de chuva acabar, né, a gente vai voltar para a temporada de seca, onde que os reservatórios que estavam baixos, apesar de terem aumentado um pouco, essa água vai em praticamente alguns segundos. Boa noite, Patrícia, boa noite. Alguns segundos não, mas em alguns meses essa água ela vai acabar. Então é bem preocupante. É, não como um dispersor do apocalipse, mas eu queria até falar para as pessoas, para quem puder estar armazenando os recursos nessa época é melhor. Tá? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar sem chuva. Né? No inverno passado a gente passou muito tempo sem chuva, foram muitas queimadas, o ar muito seco. Então a gente está tendo um bom período de chuva, mas a gente não sabe como vai ser o resto do ano daqui para frente. Então é a hora de estar fazendo uma preparação bacana. Sabe, quem tiver cisterna que recolha a água mesmo, né? Porque assim, se depender dos governantes, nada acontece. Porque tem um monte de água indo pelo ralo que poderia ter sido tratada, poderia sido armazenada e simplesmente vai embora, causa as destruições que tem que causar, né? São fatalidades, mas são fatalidades anunciadas, sabe? É o tipo de coisa que a partir do momento que você assimila e que você estuda um pouco, você vê um solo com baixa retenção de água, você vê um solo que não tem mais firmeza, praticamente com muito peso em cima, você vê construções irregulares, sabe? E eu sei que tá difícil, mas volto a dizer, é tudo uma falta de preparação e planejamento aí de governos, de pessoas, um desabafo sobrevivencialista aí com vocês, tá? Porque é muito sério mesmo, galera. Podia ter sido um primo, um amigo, um parente e deixa a gente bem preocupado. E volto a dizer, não é porque você mora num país tropical que não tem furacão, terremoto, não é porque você mora numa área plana, não é porque você mora no lugar mais seguro desse país que alguma coisa ruim não pode acontecer, não vai acontecer com você. Não é prisão, não agora, não é. Enfim, eu desejo que nada de ruim aconteça para você e para sua família, para as nossas famílias, que a gente nunca precise passar pela situação em que essas pessoas estão passando. O apetite e o risco é muito alto. Essas pessoas, por falta de opção, moram nessas áreas. Eu concordo, Tiago, mas é planejamento. Faz parte de planejamento público, enfim. A gente poderia dar um papo mais longo sobre isso. Mas assim, se você. A última que eu gostaria de estar deixando, se você tem oportunidade, ou se lhe apareceu a situação em que você precisa ajudar as pessoas, ajude. Não deixe para passar, não deixe essas situações passarem, não deixa. Não se isente, não fale, não é comigo, isso não me importo, sabe? Aquela frase do Homem-Aranha, primeiro filme. Isso não é problema meu, tá? Ajude. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar que a outra pessoa estenda a mão pra gente. Então, eu falei um pouco resumindo aí, falei um pouco dos 5 Cs, dei dicas de equipamentos, falei da importância deles tanto na sobrevivência de aventura quanto na sobrevivência urbana. Fiz o paralelo com eles com a regra de 3 da sobrevivência.
Tudo isso para que a gente possa estar criando um pouco de consciência e criando aí os primeiros equipamentos aí, as primeiras preparações, as primeiras mochilas de emergência. Logo mais eu devo estar mostrando a minha bug out bag no canal, a minha bug out bag que não tem nada de tática, não tem nada de militar. É uma sacochila mesmo aí, com muitos equipamentos que podem ser realmente salvar vidas. Acho que eu vou estar. Tô com tempo, se você estiver. Vou estar mostrando um pouco de conteúdo, mas eu vou estar fazendo um vídeo aí bem legal para vocês, tá? Mas eu tô aqui, tô com tempo. Thiago, se você quiser entrar na live pra gente compartilhar um pouco e você estiver podendo, cara, fique à vontade. Tá? Vou fechar aqui o notebook. Fica à vontade aí para estar participando. Se alguém tiver querendo participar para a gente conversar um pouco, pode mandar o convite, tá? Eu vou até mandar um convite para você. Enfim, se alguém tiver com disponibilidade e vontade de participar, eu vou estar mostrando aí o que eu carrego aí nessa bug out bag. Quem quiser tá montando aí na base, tá? Não com os equipamentos, mas sim uma base aí do que levar. Essa aqui é a mochila, uma sacochila simples igual a qualquer outra. Nesse primeiro pote, o kit fogo que eu mostrei no último vídeo do canal. Aí um kit de anotação, kit pesca, tá? Bem rápido passando aí sal e açúcar, caderneta e por último aqui um arame, tá? Então esse aqui seria o kit de sobrevivência da BOB. Então tudo bem simples. Todos os potes eu fiz uma vedaçãozinha básica de câmara de ar de pneu de bicicleta, tá? Não que vede muito, mas é para ajudar a não entrar água. Segundo pote, itens de primeiros socorros. Então aqui é todo kit de primeiros socorros, tá? Gaze, esparadrapo, band-aid, enfim, curativos, remédios. Terceiro pote, diversos, tá? Aqui tem muita coisa. Ó, como eu mostrei pra vocês, uma lanterna de cabeça, cordame, né? Mais lanterna, mais ferramenta, corda, talher, enforca-gato, uma tripa de micro, pilhas da lanterna. Tô passando bem rápido, galera, porque o intuito não é mesmo mostrar isso aqui não, é mais porque, como eu falei de bug out bag, alguém pode ter assistindo ou tá assistindo no futuro aí e tá querendo montar a sua aí como base, tá? Depois eu guardo isso daqui. Quarto pote. Aqui tem um item de manutenção, então tem sabonete, bombril, esponja, sabe? Kit de costura. Aqui ainda a gente tem um kit de higiene, com pasta de dente, papel higiênico, escova de dente, pente, repelente, protetor solar. Aqui como cobertura a gente tem cobertor luminizado, capa de chuva, né, amarela.
saco de lixo. E por último, aqui a gente tem uma garrafa d'água. Com a minha caneca de acampamento. Então, é bem importante aí mesmo. Então, aqui vocês viram que a gente usou os 5 Cs da sobrevivência e supriu praticamente todas as necessidades básicas aí. Então, galera, eu espero que essa live tenha sido útil. Foi bem um desabafo, um bate-papo aí com todo mundo. Hoje não estava muito legal para fazer live não, mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse assunto que está acontecendo, não muito longe, para que a gente possa abrir os nossos olhos, para que a gente veja, né, que as situações de sobrevivência não acontecem só nos filmes, não acontecem só lá fora, elas acontecem do nosso lado e às vezes com a gente. Então é bom que a gente ande preparado. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que a vida de vocês esteja bem e que ela continue assim e nada de ruim aconteça com vocês. Beleza? Galera, estar preparado é sempre melhor que passar perrengue e até a próxima. Valeu!